Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. O nosso tema seria de encarnação e vida, né? Momento de nós buscar uma reflexão do nosso objetivo na Terra, né? Da nossa vivência. Nós que ficamos tão enredados nas coisas do dia a dia, nos nossos problemas, das nossas dificuldades, né? São as vicissitudes da vida, os altos e baixos que nós enfrentamos, desde a nossa tenra infância até os dias atuais, até chegarmos ao momento da nossa maturidade. A vida é um oceano de experiências, a nossa encarnação. Quanta coisa a gente passa, quanta luta, quanto desesperos às vezes a gente cai, né? Quanta insegurança em relação ao futuro, né? Quantas vezes a gente fica preso ao passado, de dores que não valem a pena o nosso sacrifício. A vida é esse oceano de experiências. E às vezes, como eu falei, a gente fica enredado nas coisas do cotidiano, nas coisas do mundo, as coisas mundanas, que tiram a nossa atenção e a nossa capacidade de refletir um pouco sobre nós mesmos. Qual é o objetivo de estarmos aqui? Será que é somente aproveitar o momento presente através de divertimentos, de futilidades, de distrações que não levam a nada, quando nós damos muita importância a coisas que não têm valor, né? Que não têm realmente importância? A espiritualidade maior fala-nos através da nossa doutrina, em várias literatura espírita, quanto nós deixamos de aproveitar os tesouros do tempo. Cada minuto, cada hora é muito preciosa para ser desperdiçada. Quando nós embarcamos na encarnação, nós nos propusemos a diversas tarefas que devemos cumprir. Nós nos propusemos e tivemos metas a cumprir para reparar faltas do passado ou nos aprimorarmos um pouquinho mais na trilha de ascensão espiritual que todos nós estamos no imperativo da vida, nas leis soberanas, que é a lei do progresso. Nós precisamos progredir, não somente intelectualmente, através do aprendizado geral, todo aprendizado que se faça na vida, que seja nobre, construtivo, é útil para o nosso espírito, porque ele entra na nossa bagagem espiritual. O conhecimento é sempre importante, o conhecimento. Nada do que nós aprendemos na escola, no trabalho, se perde. Nunca pode se dizer que eu estou estudando uma matéria. A gente vê isso muito nos jovens. Por que eu estudo a química? Por que eu estudo física? No que prático eu vou trazer isso no meu trabalho, na minha vida? É uma falta de compreensão que esse tipo de estudo, além de tirar o espírito da ignorância, aprimorar a inteligência, que nós precisamos aprimorar também a nossa capacidade intelectual. É para isso que servem a matemática, a física, a biologia, e também para arrancarmos nós da ignorância, né? Nós precisamos ter uma amplitude de conhecimento até para nos clarear a mente em relação
as leis da vida, a vida nos impõe conhecimento, mas principalmente a reencarnação, ela nos pede também para nos desenvolvermos aspectos éticos morais tão importante, tanto que Jesus nos colocou no Evangelho como principal meta a ser cumprida: amar a próximo como a nós mesmos, amar a Deus, ter compaixão com os seus semelhantes, a caridade, a fraternidade. Esses sentimentos nobres são sentimentos éticos de pureza que nós devemos construir, porque eles são contrários ao sentimento que é a chaga da humanidade, que é o egoísmo, né? É aquele de pensar em si mesmo, esquecendo ao próximo, aquele de buscar o nosso autoconforto, o nosso bem-estar, esquecendo que possamos, através de uma pequena atitude que a gente entende como uma coisa simples e banal, destruir uma vida de uma pessoa. As pessoas não são descartáveis. Cuidado com os relacionamentos humanos, né? Hoje é muito comum, principalmente entre os jovens, ter um relacionamento com alguém e na semana seguinte descartar como se fosse uma mercadoria. As pessoas não são descartáveis. Nós temos que ter responsabilidade, porque tudo, como funciona a lei, retorna a nós. Nos tem retorno, porque assim funciona a lei. Não que Deus puna, não que Deus seja vingativo, é a nossa consciência que nos pune, é uma lei da vida. Aquilo que nós construímos, aquilo que nós criamos, nós respiramos, né? Se nós criamos a maldade, a discórdia, o ódio, nós vamos respirar nas mesmas frequências. E tudo tem consequência na nossa vida. Então, o tempo para nós é tão precioso para o nosso aprendizado, e como ele passa tão rápido nos dias de hoje, devido à alta tecnologia que nós estamos vivenciando, a tecnologia da velocidade, que hoje tudo é instantâneo, né? Todas as respostas são instantâneas. Não é como no passado, que as coisas pareciam andar de uma maneira mais devagar, mais lenta, né? Hoje as coisas, tu não vê uma semana, parece um dia, porque tudo exige rapidez. Tanto é que as novas gerações não compreendem esse negócio que as gerações antigas da década de 70, 80, ou até um pouco mais, de esperar, sabe? De construir uma carreira, de passar pelo ensino fundamental, ensino médio, uma faculdade para construir uma carreira. Hoje os jovens, acostumados com o imediatismo, de clicar um botão e tem a resposta instantânea, eles querem isso também para a vida. Eles querem pular essas etapas do aprendizado, porque eles já nascem dentro de um mundo que é o do mundo da velocidade. Então eles querem respostas instantâneas. Eles não podem suportar uma jornada de trabalho que vai dar um salário um pouquinho mais do que o mínimo. Eles querem agora o sucesso de imediato. Como as redes sociais empregam aos jovens essa ideia de que o sucesso é imediato, é uma ilusão, que as coisas na vida dependem de uma construção. Os mais antigos sabem que a gente tem que semear, construir para chegar a algum lugar. Nós não temos essa capacidade de transformação imediata do nosso espírito. A reencarnação,
ela, às vezes a gente não compreende porque as coisas acontecem, né? Porque se a gente não tiver a noção que já vivemos anteriormente, muitas vidas, muitas experiências, e o que será que nós aprontamos em outras vidas, né? Porque a gente sempre fala em aprontar como estivesse devendo, mas a maioria dos casos nós somos assim, né? Poucos aqui não são devedores, porque senão não estaríamos nesse plano já inferior, estariam em planos já de angelitude. Nós somos repetentes na vida, porque nós viemos já de outras esferas, de muito longe, nós somos repetentes. Então nós viemos aqui para reconstruir, e isso o que é o maravilhoso da vida, né? A oportunidade de poder começar de novo, uma nova trajetória. Nada para nós está em definitivo e nós não sofreremos a de angústia, um sofrimento eterno. Nós temos uma nova oportunidade e a vida é tão grande, tão maravilhosa, porque às vezes quando a gente pensa que tudo está acabado e sem esperança, sempre tem um momento, um dia, que renasce aquela centelha divina que nos dá o ânimo necessário para continuar, através, às vezes, de uma pessoa, de uma palavra, de um dia que nasce maravilhoso, com o sol que nos ilumina, que nos dá a força necessária para sairmos, às vezes, de uma depressão. Às vezes estamos lá no quarto escuro, sofrendo, angustiados. Ao simples abrir de uma janela ensolarada, nos dá um novo ânimo para começar uma nova jornada. Eu vou compartilhar aqui, não sei se é correto, uma vivência minha, da minha vida, que eu tive na minha infância. Eu nasci num lar bastante pobre, muito pobre, beirando ao miserável, em que eu tinha uma seguinte situação: 4 irmãos. O meu pai, eu nunca vi ele andando, sabe? Porque ele sofreu de um AVC logo que eu nasci. Eu fui um temporão. Eu nasci lá com meu pai, tinha uns 60 anos de idade. Então eu fui o temporão, o último a nascer. E eu nunca vi meu pai andando, porque ele sofreu logo um AVC que deixou ele completamente acamado. Que eu me lembro, ele só mexia um braço. Era o braço que ele usava para se alimentar. E dependia de nós para tudo, né? Junto a isso, nesse ambiente difícil, pobreza, que um pai agora que está inválido, eu tenho uma mãe. Só que a minha mãe sofria de esquizofrenia. Quem conhece esse tipo de doença mental sabe que é o pior tipo de doença mental que existe. Ainda mais quando não é tratada, como não era o caso dela. É surto o dia todo. Surto de esquizofrenia é horrível. Agora imagina uma criança dentro de um ambiente em que o pai não pode fazer nada e a mãe sofre crises de esquizofrenia. Naquele tempo não tinha conselho tutelar, senão já estaria longe num abrigo, né? Então, a gente vivia quase que num inferno aqui na Terra, né? Parecia alguma coisa assim que, só para quem viveu, e eu estou dando detalhes que são mais simples assim, né? Detalhes que não são os mais escabrosos. O quanto eu e os meus irmãos
conseguimos sobreviver a toda essa experiência dolorosa, que ali estão reunidos espíritos muito devedores. Isso eu me incluo dentro desse plano aí. Toda a família, né, estava em reajuste, né? Certamente aquele pai que acamado eu prejudiquei de alguma forma, e agora eu tinha que cuidar dele até o fim da vida. A mãe que também depois ficou totalmente acamada também, meus irmãos tiveram que cuidar, eu tive que cuidar, né? Cuidar para tudo, tudo. São pessoas que eu ajudei a cair. Eles tinham, sim, um karma pesado de débitos de outras vidas que estavam resgatando ali. Mas nós também estávamos ali porque nós estávamos, de alguma forma, cúmplice dos nossos desmandos de outra reencarnação. E o bom de tudo isso é que eu não vejo isso como uma coisa ruim. Eu sinto isso como uma oportunidade de crescimento espiritual para todos os familiares. Porque eu penso assim, se eu viesse num lar abastado, onde tudo é perfeito, o que eu teria aprendido na vida? Porque isso transformou eu de uma certa forma, e o meu jeito de ver a vida de uma maneira incrível. Incrível, porque eu começo a ver as pessoas e ter empatia por qualquer sofrimento que eu veja de uma pessoa desamparada. Porque eu sinto aquilo, porque eu vivi aquilo. Eu sei o que é o sofrimento de uma pessoa ter dor, né? De uma criança que esteja desamparada, que não tenha o afeto dos pais. Essa empatia, isso criou uma bagagem muito forte no meu sentido existencial. Minha vida não é mais a mesma. E eu dou graças a Deus por toda essa experiência, porque ela se incorporou à minha bagagem espiritual, assim como nos meus irmãos. Todos eles saíram, e eu converso com eles, falam muito mais forte de que quando eu era. Isso só me fortaleceu, porque toda aquela experiência faz-nos ter uma casca grossa em relação à vida, faz-nos ter força de não ceder quando a gente tem uma pequena agulhada, uma pequena alfinetada de sarcasmo, de indiferença, porque a gente já está acostumado a lidar com a dor e com o sofrimento e sabe compreender que a gente tem a força necessária para superar tudo isso, porque nunca nós estamos sozinhos. Mesmo naqueles momentos de tristeza, sempre tem um espírito bom que está lá para nos ajudar e nos dar força e nos intuir dizendo: é por aqui, vai em frente, eu estou contigo, não esmoreça. Porque eu não posso dizer que eu conquistei qualquer coisa sozinha. Eu posso dizer, graças a Deus, eu tive o amparo dos irmãos espirituais que me acolheram, me deram a força necessária para chegar em frente, mesmo sabendo das minhas fragilidades morais, mesmo sabendo das minhas necessidades de renovação do meu espírito, porque eu tenho uma bagagem muito longa, né, de débitos em relação à vida. Ninguém passa por qualquer tipo de sofrimento se não tiver necessidade de uma renovação enquanto a vida, né? A gente vem para reparação.
A reparação talvez seja a vir aqui, acolher os irmãos e dar a força necessária para as outras pessoas que necessitam. E tanto quanto for possível, o que me resta da minha vida. Então, o tesouro do tempo é muito importante, então devemos nos dedicar ao máximo e refletir sobre tudo isso, né? Sobre as nossas vidas, o que nós fazemos do nosso tempo, né? Para não perdermos o tesouro da reencarnação, porque quando a gente chegar à pátria espiritual, e nós vamos chegar lá, isso é inevitável, é irrevogável, é imperativo da vida, nós vamos cessar a nossa vida aqui, a caminhada vai continuar. E a gente vai ver, fazer um inventário de toda a nossa vida e existência, o quanto nós aproveitamos ou não o tempo que nós tivemos para melhorar nós mesmos, para acender o nosso espírito, para acender a luz no nosso espírito, para galgar patamares de mais felicidade e com alegria no coração, de encontrar novamente aqueles companheiros que nós esquecemos há muito tempo lá no plano espiritual, a alegria de encontrar os nossos entes queridos que já se foram e saber que a vida é um aprendizado constante, uma jornada belíssima, a vida é maravilhosa, apesar dos contratempos que nós temos neste mundo. Se a gente souber discernir que isso aqui é apenas uma passagem, nós encararemos a vida de outra forma. A mensagem que eu tinha para hoje era essa.